Olá, professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e a gente vai falar hoje sobre danças dramáticas brasileiras. Para que a gente possa entender o que são danças dramáticas, é necessário que a gente entenda parcelado. Dança, todo mundo sabe o que que é. A dança é uma forma de manifestação artística na qual o artista só usa o corpo para manifestar. Quando a gente fala a palavra dramática, já entra em outro segmento. O drama em si não é o que vocês estão imaginando. Ah, eu vou fazer um drama. Ah, minha namorada fez um drama. Ah, meu namorado, papai é o dramático, mamãe é dramática. Não é bem isso. Quando você está colocando a palavra drama, você está falando de alguém que conta uma história de maneira exagerada e faz referência diretamente e metaforicamente ao teatro. Né? O pessoal diz que o pessoal do teatro é muito exagerado na hora de contar histórias porque é um dos segmentos de narrativa, mas o dramático em si, ou a dramaturgia, é o ato de você contar histórias que possam ser encenadas. Agora, junta a dança com uma encenação de alguma história. Danças dramáticas, danças que podem contar histórias, períodos, processos culturais, entre outras coisas. E no Brasil, gente, nós temos que agradecer aos céus, porque o nível e a quantidade de danças dramáticas que existe no país é uma coisa fabulosa. Né? Não dá para a gente falar de todas elas, fazer uma amostragem rapidamente sobre como a coisa acontece, como a gente pode dividir e citar algumas. Né? O histórico de atividades culturais ancestrais realizadas por pequenos grupos, aqui, infelizmente, ele vai sendo colocado num plano meio de falta de importância, quando na verdade esses grupos que são pequenos, que vão colocando sistematicamente ao longo da história, é que fazem a parte do processo folclórico cultural das danças brasileiras sendo tão ricos. Então não olhem com um olhar preconceituoso, não olhem com um olhar minimizador, porque na verdade as pessoas mais simples são as que produzem as maiores e as mais expressivas danças dramáticas do país. Elas insistem em manter a resistência de existir e é uma luta silenciosa às vezes. Professor, do que o senhor está falando? Sabe aquele bailezinho que acontece há quase 30 anos, que teu pai fala, que teu avô fala, que tem no interior do estado do Maranhão, que é uma festa que é pequena, mas que todo mundo na cidade, na região conhece? Ali você tem um exemplo de danças dramáticas. As mais simples, mas as mais expressivas possíveis. Tradições ibéricas, características africanas, lembranças ameríndias são os elementos que vão sendo misturados, negros, brancos, indígenas, que vão misturando essas características para contar de uma maneira bem interessante novas formas e bem brasileiras de se expressar. Misturam simultaneamente música, dança e teatro, por isso são chamadas de danças dramáticas. Exemplo: Grupo Reisado do Ceará. Ah, professor, já vi isso na minha cidade. Ah, professor, já vi isso no Ceará. Do que trata? Você não pode simplesmente olhar e dizer assim, isso é uma bobagem, porque você não sabe como é que é o processo cultural, você não sabe o que significa aquilo, não sabe o nível de intensidade ou o que foi trabalhado naquele sistema de apresentação. Dança dramática é uma expressão criada por um autor chamado Mário de Andrade, aquele mesmo da Semana de Arte Moderna que este ano está fazendo seu centenário. Então, atenção a isso, mas é outro assunto. Bailados coletivos que obedecem a um tema tradicional e caracterizador. Uma grande parte das danças dramáticas estão ligadas diretamente ao calendário católico cristão brasileiro. Uma grande parte, não são todas, mas há uma mistura dos elementos das religiões de matriz africana e muitos elementos indígenas também. Daí essa coisa ser tão rica. Princípio formal de sequência de motivos. Inclusão ou não de trecho de representação teatral dramática ou não. Na prática, uma dança pode ter um momento de história ou a dança inteira pode contar uma história que todo mundo conheça. Em 1947, os folcloristas adotaram a palavra folguedo e alto. Já explicar para vocês. Falta de motivação, apoio e oportunidade. Essas danças são resistentes. Principalmente agora que nós estamos em época de pandemia, que nós não podemos aglomerar. Por exemplo, São João, que tem uma série de danças dramáticas, estão fechados. Mas não é o único, o carnaval também tem. Esquecimento, informações históricas confusas e muito distantes. Muitas dessas danças dramáticas foram sendo perdidas. Por quê? Porque não houve uma pesquisa em cima, inclusive até para se guardar a história desse processo. O povo não possui nome genérico e engloba todos os bailados. Né? Aqui é Mário de Andrade, né, que começou a rodar pelo Brasil e fazer catalogação do que ele chamou de danças dramáticas, que contam a história do Brasil, né, realizando uma expedição. Então, para facilitar, eu vou dividir ela em 4 blocos, mas não são os únicos. E facilita muito a compreensão. Os bailes pastoris, as cheganças, os reisados e os ranchos.
É a forma mais simples de você entender essa estrutura das danças dramáticas no país inteiro. Mas existem variações que vão sendo bem distantes disto aqui. Mas o bruto, talvez a gente consiga fechar em um pacote de 4 divisões. Os bailes pastoris, manifestações de caráter mais burguês, mais sofisticado, de origem semi-erudita que comemora o Natal. Por quê? Porque a maioria deles trabalha com autos. Auto significa nascimento, surgimento, né? A base do Natal em si. As cheganças, celebração de aventuras marítimas portuguesas das batalhas entre cristãos e mouros. Né? Você tem espalhado isso, e geralmente quando você tem uma apresentação desse tipo, que tem espadas ou alguma coisa do tipo, ou figuras que são caracterizadas com figurinos meio militares, é uma chegança. Reisados, manifestações de inspiração variada, cada uma apresentando um ato e uma sequência terminando com um Bumba Meu Boi, por exemplo. O Bumba Meu Boi maranhense é um tipo de reisado, mas também é um foguedo. Ranchos ou ternos tem cantores, tocadores e apresentam a dança. Aqui no estado do Maranhão, principalmente na região da Baixada, tem muitos ranchos com características bem marcantes. Ó, o reisado do Piauí, voltando, reisado Meu Boi. Temos Bumba Meu Boi no Piauí? Temos. Temos Boi Bumbá no Pará, na região da Amazônia? Temos. Só que cada um tem sua peculiaridade específica da região, com um tipo de história, de dramaturgia completamente diferente. Parte de um eixo e vão se criando novas variações. Ah, professor, achei que fosse só aqui no Maranhão. Não, a gente tem variações, inclusive na região Nordeste inteira. E é óbvio, né, eu vou puxar a sardinha para a gente, né, fazendo um elogio. Os processos culturais das danças dramáticas no Brasil são muito mais fortes no Norte e no Nordeste. Temos no resto do país? Temos, mas só que no Norte e no Nordeste as nossas são extremamente mais expressivas em uma quantidade muito maior. Surgem no final do século XVIII, início do século XIX. O apogeu é no reinado de Dom Pedro II. Inclusive, acho que tem uma novela na TV aberta que está passando sobre isso. Em todo o Brasil, os enredos são motivos tradicionais, letras, episódios, coreografia e música. Há um roteiro bem aí de como a coisa acontece. Quando? Natal, Dia de Rei, Festa do Espírito Santo, São João e no Carnaval. Esse é o menos frequente. Como a gente está perto do Carnaval e está gravando o vídeo perto do Carnaval, e eu acredito, porque a gente já tem ordem de várias prefeituras que não vão ter carnavais no sentido tradicional, muitas dessas danças estão, ou dessas representações dramáticas, estão sendo perdidas ou já foram perdidas ao longo das décadas. Origem, diretamente ou indiretamente, aquilo que eu falei para vocês, tem um cunho religioso católico cristão. Originárias de antigos autos e cortejos que são lá da Idade Média entre Portugal e Espanha. Alguns deles chegaram aqui. Adornos e oferendas religiosas que estão presentes intensamente nas danças dramáticas. É muito comum você ver, por exemplo, um baile de São Gonçalo, que é o primeiro que me vê aqui à cabeça, na região da Baixada Maranhense. Né? O baile do Pacotinho, se não me engano, também na Baixada. Toda vez que você tem uma festa religiosa, onde a cidade toda se volta, você tem danças dramáticas e representações com oferendas com características religiosas católicas cristãs. Maracatu, né? O interessante do maracatu é que ele tem toda uma história por trás. Ele é um reisado. Onde acontecem essas danças dramáticas? Ar livre, em frente às casas das pessoas que gostam, em áreas específicas, setores marcados, praças de eventos, um calendário cristão religioso que falam, paradoxalmente, de assuntos profanos. Parte da atividade é executada em igrejas, na frente das igrejas ou nas casas das pessoas. Cortejos em ruas, chegar num lugar de encenação. A rua e a praça são os locais. O palco e o povo é a plateia na calçada. Por isso é que a gente tem a representação teatral nítida, explícita. Né? O ator, o texto e a plateia, o público. Quem assiste, o que é feito e quem faz a montagem. Só que nós temos uma dramaturgia específica dançada. Cortejo dançado nas ruas com cantigas, a parte fixa, onde estão associados os cantos e as danças. O maracatu e as taeiras são apenas cortejos, não são propriamente ditos. Né? Por quê? Porque eles não têm uma história específica. Você vai contando a história do processo cultural da dança em si. Santos de Reis, os grupos de reisados de Santa Maria da Boa Vista. Né? Você pode ver que elas carregam espadas, lembram muito os nossos chapéus daqui do Maranhão, no caso, do Bumba Meu Boi, e tem toda uma história dramatúrgica por trás. Essas são só por mulheres. Interessante que dessa daqui é isso. Né?
Números musicais, solo ou coro, com instrumentos ou não. Pode ter ou pode ser cantiga na capela com várias pessoas cantando. E as vozes são maravilhosas. Números musicais instrumentais, coreografias, que às vezes podem ter peças teatrais inclusas, às vezes podem ter óperas ou operetas. Momentos temáticos, atuações teatrais, que é o caso, por exemplo, do Meu Boi, que tem a história de Catirina, que eu vou já contar para vocês. Espontaneidade, flexibilidade de caráter festivo, evento de apreciação artística e o mais importante, as danças dramáticas são de caráter popular. Você não tem atores profissionais. Você pode até ter, entendeu? Gente que faça pesquisa sobre isso. Mas é feito com a vizinha, né? Com o seu Manuel da esquina, com o cara que vende picolé. Todo mundo que participa é gente muito simples, mas que gosta desse processo cultural e sente prazer nisso. Em alguns casos, a participação é exclusivamente masculina por um processo cultural machista ao longo. Por quê? Porque a mulher não podia sair de casa, a mulher não podia fazer isso, então ela passava a ser a produtora enquanto os homens iam participando desses eventos. Exceção: os pastoristas são representados só por mulheres. Mestre Antônio, reisado da Serraria, na abertura do Dia de Reis, né? Ele aqui no meio e muitas crianças. Quando você tem crianças participando desse tipo de manifestação, é um interessante referência. Por quê? Porque provavelmente essas crianças vão manter a tradição que muitas vezes é perdida ao longo do tempo. Cordão de Reis, onde os principais são o rei e a rainha. Aqui no Maranhão a gente tem nos municípios, por exemplo, de Alcântara e da região da Baixada, muitos cordões de reis. E vamos falar especificamente sobre as cheganças agora. O que são cheganças? Temas marítimos, navegação, as desventuras do mar, a luta entre mouros e cristãos. Não tem uma linha objetiva de narração, ou seja, não tem uma história que você tem que entender com início, meio e fim. Você sabe do que trata, mas não precisa de uma história. Olha, aconteceu isso, 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 isso. Não tem ligação, não tem nada que unifique, mas mesmo assim é bem interessante. Dança de maior teor profano. Profano não é do capeta, não. Profano é que não é tão religioso, só deixar claro isso. Pois não apresenta elementos místicos, é embasado em situações mundanas, uma briga, uma batalha, que é mais elegante de mostrar. A origem entre o século XVI com procissões católicas, tanto em Portugal quanto no Brasil. Tipos mais conhecidos de cheganças. Perdão. Marujos de mouros, espalhados por todo o Brasil. Exemplo, marujos cheganças da Bahia, que é a chegança da Bahia. E aí eles vêm numa formação. Professor, mas eles são marujos de verdade? Não, isso aqui é o figurino dessa chegança. E eles saem cantando, né? Saem cantando a estrutura toda. Reisado, né? Os reisados têm muitas variantes. A dificuldade em categorizá-los tem temáticas diferentes. O ponto em comum do reisado é o elemento de morte e de ressurreição, associado aos autos e às paixões, no caso da religião católica. Então, esse reisado é um cortejo pela rua. Quando entra numa casa, eles festejam dentro da casa. Acontece, por exemplo, isso em Alcântara, aqui no estado do Maranhão. Levam presépio como presente para o menino Jesus, finalizando com cantigas e danças, para que no ano seguinte você troque esse sistema. Reisado de Nossa Senhora da Saúde em Fortaleza, né? Pode ver que o grupo aqui é formado só por crianças, mas você tem grupo só de adultos. E aí você vai passando a tradição, levando de uma casa para outra. É bem interessante o processo, mas tem que ter uma comunidade que tem essa religiosidade católica muito forte. O reisado mais conhecido da gente é o do Meu Boi, que tem o nascimento, a morte do boi, o nascimento ou o renascimento ou a ressurreição do boi, num processo com meses que vão acontecendo. O Boi Meu Boi é um folguedo, uma lenda que vem de um casal de escravos, que é muito comum aqui no estado do Maranhão, né, da fazenda, onde o pai Francisco vai atender o pedido da esposa, Catirina, que está grávida. Então ela quer comer a língua do boi. Ele vai lá e mata o boi. E aí ele é castigado. E aí, num processo específico, o boi ele ressurge, ele renasce, é um processo de ressurreição, a comparação aí com o cristianismo, e aí tem toda uma festa porque traz elementos indígenas, traz elementos africanos, traz elementos portugueses. Ou seja, esse Bumba Meu Boi, ele encena-se a morte e a ressurreição por causa dessas influências católicas que eu falei para vocês. E ele é um tipo de folguedo também. Aqui no Maranhão, eu tenho orgulho de dizer, né, eu sempre falo sobre isso nas minhas aulas, que o Meu Boi foi declarado, desculpa aí, gente, patrimônio imaterial cultural da humanidade. Quando foi isso, professor? 2019. Nós somos patrimônio do mundo, para ter uma noção do nível de importância. Os casumbás são as figuras que representam a mitologia indígena. O Meu Boi, né, com o couro a ser bordado, e a Índia, que é uma outra referência. Então você tem várias referências culturais num reisado só, num folguedo só.
Os pastoris, o que são os pastoris? Eles são formados por dois grupos, um vermelho e um azul, e as peças cantadas por ambos são de origem anônima. As músicas escritas por diferentes poetas, com um teor mais erudito, mais sofisticado e antigo. Algumas a gente nem entende o que está sendo cantado. A temática religiosa e católica. O interessante é que eu já assisti um pastoril desse com as senhoras cantando em latim. Eu fiquei apaixonado. Eu gravei e eu fui tentar descobrir. Elas foram me explicando, porque você aprende muito com essas senhoras isso em função desses pastoris que são feitos. Tratam do nascimento de Jesus ou da Virgem Maria. Né? Em alguns casos tem figurinos, em outros as senhoras só participam de uma cerimônia mais simples, mas é bem interessante assistir. O pastoril, ela tem um teor mais didático, tipo assim, eu vou ensinar o que é isso, o que é aquilo, porque a cantiga e a dança vai mostrando passo a passo. Presépio como cena, mas nascimento, movimento, ganha-vidas, falas, a incorporação de recursos visuais e sonoros. Em Pernambuco, a introdução se deu lá pelo século XVI, para você ter uma noção de como os pastoris são antigos. Aqui é uma foto de um pastoril chamado Alto da Perseguição e a Morte de Mateus, que tem toda uma estrutura de um texto que foi escrito para isso, ou seja, para a gente reforçar a ideia do nascimento de Cristo. E como eu disse, os pastoris normalmente são ensinados só por mulheres. Os ranchos e os ternos. Nós já falamos de várias danças dramáticas, mas os ranchos e os ternos são, para mim, alguns dos interessantes. Por quê? Porque eles misturam, inclusive com gente simples e humilde, que tem uma capacidade de criação muito grande. É o caso, por exemplo, das que não são danças propriamente ditas. Eles levam essas denominações por causa dos grupos de cantores e tocadores. Uma coisa que eu achei sempre interessante, a região onde meu pai nasceu, na região de São João Batista, que tem os bailes de São Gonçalo. São Gonçalo. E aí, os senhores, eles aprenderam a tocar rabeca, que é uma variação do violino, né, de ouvido. Meu Deus, onde é que esse povo aprendeu, já que o violino é tão erudito? Aí você vai começar a pesquisar e descobre, por exemplo, que há um processo cultural onde o pai ensina para o filho, que aprende do avô, e assim por diante. Os ranchos e os ternos, assim como os pastoris, assim como os reisados, assim como as cheganças, elas são manifestações extremamente folclóricas, mas ao mesmo tempo extremamente populares. Aquilo que eu falei para vocês, eu vou reforçar. Olhem com outros olhos e, se algum de vocês tiver interesse, pesquisem, porque algumas dessas manifestações de dança correm o risco de se perder porque não tem essa propagação. Alguns de vocês não veem valor porque, papai faz isso, é só bobagem e tal. Vejam com outros olhos, participem, né? E aí você vai manter essa tradição dessas danças populares e dessas danças dramáticas brasileiras para que as novas gerações possam conhecer não somente como a gente está fazendo, como algumas delas estão sendo perdidas, porque você já não encontra isso com tanta facilidade. Esses cantores e tocadores participam da execução de uma dança dramática, eles se apresentam desligados delas, e a distinção entre ambos é que os ternos são de caráter religioso, normalmente ligados à procissão, certo? Os ranchos são mais parados. Por exemplo, é diferente do meu boi. Eu não sei se eu citei para vocês, mas vou citar antes que a mensagem fuja. O meu boi tem variações. Ele é um folguedo que tem aqui no estado do Maranhão 5 variações: o sotaque de orquestra, o sotaque de matraca, o sotaque da baixada, o de costa de mão, né? E agora deu branco. Costa de mão e zabumba. E cada um deles tem uma variação específica em função da região. Por exemplo, o mais comum, o mais chamativo, para assim dizer, é o sotaque de matraca, que são dois pedaços de madeira, que podem ser pequenos ou muito grandes, que a gente bate as madeiras num tac, 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 tac. Imagina assim, 70, 80 matracas dessa e o boi dançando. É um efeito fantástico. Os ternos, por sua vez, eles são mais organizados. Essa aqui é um terno de pífano. O que é um terno de pífano? É uma banda que normalmente acontece a partir de instrumentos mais simplórios, inclusive o triângulo que foi inserido, que é um instrumento musical nordestino. Aquele triângulo, que é um vergalhão de ferro dobrado em forma de triângulo, que você usa uma vareta metálica e bate. Do lado de fora, os sons são mais agudos, do lado de dentro, os sons são mais graves. Interessante para quem não sabia. E aí, com um tambor e às vezes uma flauta de pífano, que é uma flauta de madeira feita artesanalmente, ele cria um efeito interessante. E essas bandas, elas começam a tocar, esse terno de pífano ele começa a tocar, e aí ele vai traduzindo num baile, onde as pessoas têm coreografias específicas, um processo de alegria, ou, que é no caso profano, não é religioso, ou em alguns casos mais profano. Né? Os ranchos são independentes de religião, que é o caso, né? São exemplos de terno de pífano e terno de reis. Representação das antigas tradições das freguesias. Os trajes são mais simples, né? Trajes de trabalhadores.
E você tem tanto os ternos quanto o rancho em cortejos, que é o caso, por exemplo, de uma apresentação dessa, que sai do local, sai andando e todo mundo vai acompanhando. A gente tem uma variação aqui da Casa do Povo de Aroca, no caso, perdão, e o Baile de São Gonçalo, aqui que eu comentei com vocês, na Baixada Maranhense. Vale muito a pena conhecer e pesquisar sobre essas danças dramáticas brasileiras. Professor Marcos Dominici, professor de arte, vou ficar por aqui com vocês. Pesquisem mais, se interessem mais pelo processo cultural dessas danças dramáticas da região de vocês. Um abraço. Fui.